Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje trazer mais um tema para vocês aqui no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é dom da profecia. A pessoa tem o dom da profecia, que Deus revela para a pessoa. Você tem o dom. Você revela as coisas que vão acontecer, que vai acontecer e os que vão acontecer. No presente e no futuro. O profeta, quando ele profetiza, ele está vivendo no tempo presente. Daqui 15 anos, essa nação sofrerá uma oblação, será um atormento, um sofrimento. No futuro, daqui 70 anos, igual Jeremias fez com o povo de Judá, que estava adorando a falsos deuses, dentro do templo do Senhor, que está em Ezequiel capítulo 8, que Jesus levou Ezequiel até o templo em Jerusalém e mostrou como se diz, os mestres, que ensinava aquela palavra de Deus para o povo, adorando falsos deuses, deuses de pedra, deuses que não falam, que não ouvem e que não andam, que não faz objeção nenhuma. Então, eles adoravam, em sentido ao pôr do sol, eles adoravam também ao sol, igual os medos persas, os babilônicos, os gregos, Roma, ele estava pegando esses costumes de nações pagãs, para adorar falsos deuses. E por isso que Jeremias profetizou que aquela nação ficaria 70 anos em Babilônia, que o rei Nabucodonosor viria, para levar o povo cativo por 70 anos. Essa profecia se cumpriu, cumpriu retamente, certamente. Cumpriu 70 anos. E vou falar dessa profecia, de muitas, que teve, no tema de hoje. Por isso, antes de eu falar tudo isso, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse tema, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez e nos deu. Muito obrigado, meu Deus, para que eu possa pregar a Tua palavra, de pregar esse tema, o dom da profecia, a profecia que o Senhor revelou para todos os profetas de todos os tempos. Jeremias, Daniel, Ezequiel, e muitos, Senhor, que o Senhor revelou para eles, o que aconteceria no presente e no futuro. Por isso, meu Deus, que eu possa revelar hoje todas essas profecias que estão descritas no livro da vida, que aqui na terra esse é o livro da vida, é o livro da Tua palavra, Senhor. No céu é o livro da vida de todas as pessoas, mas aqui na terra é a palavra do Senhor que tem que ser dita, pregada. Por isso, meu Deus, que nesse tema de hoje, que o Senhor possa me guiar, que eu possa ser o Seu servo, Senhor, para que eu possa levar a palavra do Senhor para todas as pessoas que estão com escassez de conhecimento da Tua palavra. Por isso, meu Deus, me guie hoje nesse tema. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos começar o dom de profecia. Eu vou fazer com três temas dentro de um tema. Dom de profecias que foram cumpridas e as profecias que estão em cumprimento. Eu vou fazer as três juntas, para vocês entenderem o sentido da profecia. Começar com 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O conselho de Josafá: acreditem nos seus profetas, não duvidem,
O que eles profetizar, coloquem em prática. Fiquem espertos, cara, fiquem em movimento, cara, para que possam acreditar, cara, que isso vai acontecer. É o conselho de Josafá, cara, rei da época de Judá. Vamos para o capítulo 23 e o verso 11, continuando em 2 Crônicas, capítulo 23 e o verso 11. Então trouxeram para o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram, viva o rei! Quer dizer, era esse o rei, que passa, cara, para todos os seus servos, para toda a sua casa, era o dom da profecia, era para acreditar na profecia, era para acreditar que aquele profeta tem o dom da profecia. Vamos a Amós capítulo 3, Amós capítulo 3 e o verso 7, olha o conselho de Amós, era para nós. Lá no Velho Testamento. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, o Senhor não vai, nunca fazer uma profecia, revelar uma profecia, sem indicar a um profeta e aos seus servos. Ele nunca vai deixar de revelar nada para ninguém. Tem coisas que são encobertas, que profecias de Deus, que ele e o Filho, Jesus Cristo, sabem apenas, que não pode revelar para nós, seres humanos. Mas a maioria das profecias ele revelam para nós. É isso que Amós, capítulo 3, verso 7, fala. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 19 a 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abastende-se vós de toda forma de mal. Quer dizer, para nós, não apagar as coisas do espírito, não apagar, para não desprezar as profecias. Tem gente que fala que não gosta de profecias. Dentro da igreja adventista tem pessoas que falam que não gostam de profecias. O que está fazendo então dentro da igreja adventista? Que hoje está, como se diz, está uma vergonha, estão distorcendo todas as palavras, está uma apostasia, mas é uma igreja profética, desde a Ellen White, desde 1844, é uma igreja profética. Tem gente que fala que não gosta de profecia. Um evangélico falar, um católico falar, é porque ele está com escassez, ele precisa saber, precisa ter o conhecimento da profecia. A coisa mais maravilhosa, mais apaixonante é você saber da profecia. Eu amo o livro de Apocalipse.
livro de Daniel, porque está cheio de profecias. E eu me apaixonei, eu não tinha esse conhecimento antes. A minha vida inteira fui católico, não tinha acesso às profecias, à Bíblia Sagrada. Muitas vezes porque eu não quis pegar a Bíblia, que era por falta de, como se diz até hoje, fala, por falta de vagabundagem mesmo, que era de não ler a Bíblia. Mas eu me arrependo e muito. Por quê? A que você tem que saber as profecias da Bíblia. Você tem que saber. Você tem que saber as profecias da Bíblia. Primeira João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4 e o versos 1 a 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quer dizer, o que João está falando aqui, 1 João? Cara, que você tem que reconhecer quem é de Deus, cara, que ele predita, cara, as profecias certas, cara, vai na Bíblia, por exemplo, a profecia de Jeremias, 70 anos, vai lá em Jeremias e vê, cara, 70 anos de cativeiro, cara, que durou de 605 a.C. a 539, faz a conta, 70 anos de Babilônia. Cara, Daniel, a profecia que eu vou falar um pouquinho mais tarde agora nesse vídeo, cara, mais para frente, cara, das 2.300 tardes e manhãs, cara, peguem a sequência, cara, desde o começo, cara, da ordem para a saída para restaurar Jerusalém. Cara, Daniel capítulo 9 fala tudo desse contexto, mas era um contexto que você, cara, fala, opa, preciso entender mais essa profecia. Cara, vai lá em Esdras, cara, vai lá em Neemias, que lá está explicando o contexto da saída da ordem para restaurar Jerusalém, que está falando o ano, aí você faz a conta, tal, até mais 2.300 anos, que era o começo ali, que ela vai dar em tal lugar, que ela vai dar em tal ano. Quer dizer, que era você ter um interesse, que era da profecia, que era, esses são os profetas verdadeiros. Desculpem, porque era o som do vizinho aqui, daí eu fechei aquela janela, para amortecer o som. Já estou de volta. Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 28 e o verso 9. Jeremias 28. Jeremias 28 e o verso 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a tua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Jeremias era um profeta. Ele fala aqui, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Era o profeta verdadeiro. Aquele profeta que profere destruição, que era para o povo, que era sem o povo merecer, que ela fala asneiras, que ela não é profeta do Senhor, que ela você conhece quem é e quem não é. Você tem que conhecer, que era exigido conhecer, se interessar mais. Isaías, capítulo 8 e o verso 20.
Isaías capítulo 8 e o verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quer dizer, o profeta que mente, jamais verá a glória de Deus. Jamais entrará no reino de Deus. Ele não entrará. Você tem que ser um profeta verdadeiro. Por isso que você, quando grava um vídeo, você vai transmitir a palavra de Deus para as pessoas, você tem que falar a verdade. Eu e mais um amigo meu, que chama Rafael, a gente prega a verdade. A gente tem poucas visualizações, a gente tem poucas curtidas, mas a gente não abre mão, de pregar a verdade, de pregar o que é escrito aqui na Bíblia, de pregar verdadeiramente. A gente não abre mão. Eu prefiro ter poucas visualizações, poucas curtidas igual eu tenho, mas eu ganhar crédito com Deus de não mentir da sua palavra. O que adianta eu pregar asneiras, mentiras, distorcer a palavra para ganhar visualizações, ganhar curtidas, ganhar inscritos? Eu estar mentindo para Deus, me gloriando? Isso é que Paulo fala em Romanos. Não se glorie, pelas suas ações. Eu vou fazer para agradar a Deus. Não. Você tem que fazer pela sua vontade, que sai do seu coração. E fala lá em Romanos. É a mesma coisa aqui. Eu faço um vídeo distorcendo a palavra, para mim ganhar créditos, com as pessoas de fora. Com vocês que eu estou transmitindo a palavra. De eu ganhar inscritos, visualizações, ganhar likes, e eu distorcendo a palavra. Jamais. Eu nunca farei isso. Igual falo para os pastores da igreja. Eu prefiro perder o meu salário. Pode transmitir, pode compartilhar para todos os pastores, das igrejas do Brasil. É o que eu estou falando para eles. Sinceramente, Guilherme, prefiro perder o meu salário de igreja. Prefiro perder todas as minhas regalias, mas não vou perder o amor de Deus que tem sobre mim. Que Deus tem um amor sobre mim. Ele ama a todos nós. Não vou distorcer a palavra. Eu falo para vocês, pastores, perdem os seus salários. Não tem problema. Agora eu vou ficar... Não vai ficar pobre. Deus abre portas para as pessoas sinceras. Vou perder o meu emprego porque, eu vou ter que trabalhar no sábado e eu vou falar lá que não trabalho no sábado, eu vou ficar desempregado. Você ficará desempregado, mas Deus vai abrir as portas para você. Ele não desamparará você. O que a gente tem que parar, de fazer nessa vida é se preocupar com os outros. O que os outros vão achar. O que você vai passar, estando desempregado. Você não acredita, na sua fé. Isso é falta de fé. Isso é falta, de fé, de esperança a Deus. Eu vou virar cristão e as pessoas vão me condenar. Deixe que condenem. Você tem que passar e transmitir a palavra de Deus para todas elas. Até quando nós vamos ficar refém, de pessoas, nos condenando, de empregos que a gente perde? Eu sei que a situação não está fácil, mas Deus não vai deixar você oprimido. Vamos lá para o começo da Bíblia, Deuteronômio.
Deuteronômio capítulo 4. E os versos 44 a 45. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Quer dizer, as leis que Moisés, desde quando o povo saiu do Egito, da escravidão, Deus deu para Moisés as leis, né? As leis, de tudo, de os 10 mandamentos, as leis, de o que comer, de respeitar pai e mãe, de não se envolver, com mulheres casadas, de não se envolver com gente da família, tudo. Deus mostrou para Moisés, ali em Levítico mesmo, era um livro de leis, que você lê, você vê todas as leis que Deus passou para Moisés. Está cheio de leis que a gente tem que cumprir. Vamos para o Novo Testamento, João. Agora é o Evangelho de João. João capítulo 3 e o verso 32. Sabe por que eu falei isso tudo para vocês? Porque eu fico, eu fico com raiva, de ver a falta de fé do povo. Eu fico ensandecido de raiva, porque vejo a falta de fé, do ser humano. Ah, eu não vou fazer isso porque, não vai dar certo. Não tem fé. Não acredita. É aquela pessoa negativa. Tem que parar de ser assim. Tem que acreditar mais. Tem que orar. Ora. Ajoelha. Fala com Deus. E pede sabedoria. Pede discernimento. Para guiar você. João capítulo 3, verso 32. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quer dizer, você tem que testificar o que você tem visto e ouvido. Você tem que profetizar o que você viu, e ouviu. Certo, não adianta nada você ver e ouvir, e pregar errado. É o que muitos hoje fazem. Eles conhecem a profecia, mas distorcem a palavra. Porque tem infiltrações de jesuíta nas igrejas que proíbem de você pregar a verdade, ou nem tem, mas os líderes da igreja fala para você pregar o que eles querem, você não pode pregar o que você quer. Parem com isso. O que fala lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 4? Sai dela, povo meu, para você não participar das fornicações, não participar das imundícias. É muito sério, povo de Deus. Não é brincadeira. Malaquias. Velho Testamento, Malaquias. Vamos primeiro para Mateus. Vou continuar aqui no Novo Testamento. Mateus, capítulo 7 e os versos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Quer dizer, o que está falando aqui? Que Jesus está alertando, que era para vocês não seguir falsos profetas, para vocês não seguir pessoas que distorcem a palavra. Não dá mais. Malaquias, capítulo 4 e o verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e ao coração dos filhos a seus pais, para que não venham e que não fira a terra com maldição. Quer dizer, ele vai converter o coração de todos, para não dizer blasfêmias, não quer judiar da terra, não judiar da palavra de Deus. Não dá. Não dá para se maltratar. Vamos, quero ver aqui, as manifestações físicas dos profetas, né? Quando eles têm uma visão e ouvem uma visão. Primeiro, os profetas têm consciência de que uma pessoa sobrenatural com eles se comunica, que é o anjo do Senhor, que é Jesus. Eles sentem um senso de indignidade, quer dizer, que os profetas sentem, que não são dignos, de pregar a palavra. 2. Os profetas frequentemente perdem as forças. Eles perdem as forças, que eles ficam sem, como se diz assim, sem respirar, durante a visão. Ellen O. G. White é a prova disso. Ela ficava sem respirar, ficava tacta olhando para a visão e ficava sem respirar. Deus sustentava ela durante a visão. 3. Os profetas às vezes caem por terra em profundo sono. Quer dizer, Daniel, no capítulo 8, na visão, das 2.300 tardes e manhãs, quando o anjo do Senhor mostrou para ele o que significava aquela profecia, ele caiu por terra, em profundo sono. 4. Os profetas ouvem e veem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem realmente presentes. Quer dizer, olha João, no capítulo 17, mostrando a prostituta, a igreja falsa, me levou em espírito ao deserto. Quer dizer, o anjo, põe a mão na cabeça do profeta e leva em espírito. Como aconteceu com Ezequiel, no capítulo 8, que viu as abominações do templo do Senhor. Levou João para o deserto para ver a igreja falsa. 5. Os profetas às vezes não conseguem falar, mas quando seus lábios são tocados, eles conseguem fazê-los. Quer dizer, eles não conseguem, a boca trava, que eles não conseguem expressar o que está vendo. Mas quando o anjo os toca, eles conseguem, porque eles se sentem impuros. A gente são pecaminosos, nós seres humanos, a gente não tem dignidade. Dignidade de ver a obra celestial, a glória de Deus. 6. Os profetas muitas vezes não respiram, que eu acabei de falar, né? Eles não respiram, eles têm dificuldade. 7. Os profetas não têm consciência do que acontece ao seu redor, ainda que tenham os olhos abertos, quer dizer, eu tenho uma visão aqui, mas eu não estou tendo consciência do que está acontecendo ao meu redor, aqui no meu lado. Eles ficam fixos na visão, eles não conseguem discernir, eles ficam fixos na visão, eles não percebem o que está acontecendo ao seu redor. 8. Os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão, quer dizer, que eu falei, Deus sustenta as pessoas que estão tendo a visão, eles são sustentados. Eles não ficam, como se diz assim, uma pessoa que fica sem respirar, ela morre, ela precisa respirar. Mas durante a visão, Deus o sustenta. 9. Os profetas recebem força e alento renovados quando a visão termina.
Quer dizer, eles estão recebendo a visão, e quando termina, eles recebem completamente aquela força renovada. E 10, os profetas ocasionalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária como sequela da visão. Quer dizer, todo profeta que tem uma visão de Deus, eles têm uma sequela, que ela deixa, né? Fica uma sequela. Mas, é maravilhoso para você receber uma visão de Deus, para você ver a glória de Deus. Essas são as 10 manifestações físicas, né, que é muito importante você saber. Vamos lá agora, era para a segunda parte, né, era do dom de profecia. Agora as profecias cumpridas. Esse é o dom da profecia, que era você ter o dom. Agora é a profecia cumprida, as profecias que foram cumpridas durante a história. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, os versos 21 a 25. Ezequiel, capítulo 12, versos 21 a 25. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo, e não se cumpra a profecia. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Quer dizer, por que não cumpriu ainda a profecia? Que Deus disse aqui para Ezequiel, por que ainda não cumpriu a profecia? Continuando no versículo 23. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não servirão dele em Israel, mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Quer dizer, tem que cumprir. Deus perguntou, por que ainda não foi cumprida? Mas Deus cumpre. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Quer dizer, tem profecias que vai longe, vai se cumprir durante mais de anos, por muitos anos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais vossa massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Quer dizer, ele está falando aqui que lançai fora o velho fermento. Tem que ser um bom fermento, um novo fermento, para você esquecer os seus pecados, para você jogar fora os seus pecados, e confessar a Deus, que Deus jogue fora. Você tem que renovar a sua vida. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, e o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, o que eu acabei de falar aqui, que ela vai transformar o seu corpo, que é pecaminoso, para um corpo de glória, que ela no final dos tempos, que ela desde a sua segunda vinda, que ela quando aparecer nos céus, ela será transformado. Vamos lá para o começo da Bíblia, Levítico capítulo 16, continua em Coríntios, que eu esqueci aqui. Eu já fui direto lá. Coríntios capítulo 15.
15, os versos 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como a toda a potestade e poder, porque que convém que ele reine até que haja postos todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer, enquanto os inimigos não se pôr debaixo dos pés de Cristo, ele não reinará. Quando vai acontecer isso? Quando descer a Nova Jerusalém, depois de 1000 anos nos céus. Ele descerá, a Nova Jerusalém descerá, e ele vai julgar todos os ímpios depois de 1000 anos. Levítico agora. Filipenses, capítulo 13, eu já li já, né? Levítico, capítulo 16, Levítico. Levítico, capítulo 16, o verso 29 a 34. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês ao 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nenhum natural, nenhum estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação. Havendo, pois, as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenará a Moisés. Quer dizer, as leis de Deus têm que se manter certinha, tem que ser cumprida. É uma profecia cumprida, do dia da expiação. Quando? No dia 10 do 7º mês. É o dia da expiação, que o sacerdote entra na sala da unção, né, da expiação, do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Mateus, para o Novo Testamento, Mateus capítulo 25, os versos 5 e 7. Mateus 21, verso 9 primeiro. Mateus 21, verso 9. E as multidões, tantos que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? Quer dizer, Jesus, entrando em Jerusalém, entrando na cidade santa, e o povo de Israel pensando que ele iria reinar naquela entrada, que seria o rei de Israel, mas não. Ele queria entrar para se cumprir a profecia, que era toda profecia cumprida, todas as profecias que Jesus tinha em sua mente, todas que seriam cumpridas, tudo certo, a cronologia.
ia entrar em Jerusalém e ia se dispersar, ia sair da multidão, como o cordeiro é separado, cara, de todos os animais que eram ofertados, cara, na tenda da congregação. E ele cumpriu certinho o que era no Velho Testamento. O cordeiro era separado. Cara, e que Jesus é? Cordeiro de Deus. Ele se separou do povo. Mateus capítulo 25 e os versos 5 a 7. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. É o que vai acontecer, cara, na segunda vinda de Jesus. Cara, aqui é uma ilusão, é uma parábola, cara, explicando na segunda vinda de Jesus. Que a gente tem que se preparar, cara, a gente tem que, cara, aceitar Jesus em nossos corações, cara, aceitar o Evangelho e se preparar para o tempo final, cara, para não sofrer com falsas ações, cara, de ímpios, cara, com falsas doutrinas, com falsas profecias, que a gente tem que estar preparado. Por isso, o alerta é: se prepare, cara, para você não ser as 5 virgens imprudentes, aqueles que não se prepararam. Evangelho de João, capítulo 20 e o verso 13. João, capítulo 20 e o verso 13. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Quer dizer, cara, tinha que se cumprir ainda. Cara, Jesus não apareceu ali ainda, cara, nem podia tocar nele, cara, porque ele tinha que cumprir a profecia, subir ao Pai para ser glorificado. Cara, ainda ele não estava glorificado, cara, ele tinha acabado de ressuscitar. Então não podia tocar nele. Ele mesmo fala: não me toques, mulher. Ainda não fui glorificado, cara, ao Pai. Quer dizer, que era Maria Madalena, chorou porque não viu o seu Senhor. Lucas, capítulo 19 e o verso 40. Lucas 19 e o verso 40. Mas ele repreendia os teus discípulos. Não, ele errado aqui. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que eles se calaram, as próprias pedras clamarão. Quer dizer, aqui estava chamando a atenção dos discípulos, né, que não conseguiram, cara, tirar o demônio do menino. Cara, eles falam que daí Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, ele falou que até as pedras clamarão. Quer dizer, era por falta de fé dos discípulos. O cara não estava com fé naquele dia. Atos, capítulo 17 e o verso 3. Atos, capítulo 17 e o verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que vos anuncio. Quer dizer, a gente tem que anunciar a vinda do Senhor, ela tem que anunciar Jesus, aquela palavra do Senhor, que a gente tem que anunciar, que ela não dá para esconder, não dá para ficar calado, não dá para que a gente não pregar aquela palavra, quero ir ver, cara, falsos profetas pregando, cara, distorcendo a palavra. Não dá mais, cara, temos que entrar em ação, temos que pregar a palavra de Deus. Zacarias, Velho Testamento.
Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegrai-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Quer dizer, é uma profecia que se cumpriu. A entrada de Jesus em Jerusalém. Olha o que está falando aqui, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que te vem o teu rei. Quem é o rei? Jesus Cristo, justo e salvador. Jesus tem pecado? Não, ele é justo e salvador. Humilde, Jesus é humilde, foi humilde aqui na terra. Montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Quer dizer, a entrada de Jerusalém, que hoje, tem missas, que é domingo de Ramos, né, que o povo católico, comemora, foi a entrada, de Jesus em Jerusalém, que o povo gritava Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Quer dizer, essa profecia, em Zacarias 9, capítulo 9, verso 9. Maravilhoso, você ler as profecias. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos do 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, nem ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retorcer ele, não se compraz a minha alma. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos de retrocederem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quer dizer, a gente tem que não retroceder, para a perdição, tem que retroceder para a esperança, para a fé, e não retardar. Vocês entendem? De não retardar. Temos que manter a nossa fé. Vamos para a terceira parte. Agora é maravilhoso. Terceira parte. Daniel, capítulo 9. Essa é a profecia. Essa é a profecia que eu amo. Eu amo esta profecia. Por que eu amo? Porque é uma profecia que tem que ser estudada. É uma profecia maravilhosa. Daniel, capítulo 9, os versos 1, 2, 3, 17, vai até o versículo 27. Vamos ler. Olha só, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Que era o que eu acabei de falar no começo do vídeo, que era a profecia de Jeremias. 70 anos para o povo cativo em Babilônia. Cativo da Babilônia. Quer dizer que o povo ia ficar cativo. Era a profecia, porque o povo estava em adoração a falsos deuses. Estava em declínio espiritual. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos, os ouvidos que ouve, e abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 22. Ele queria me instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido.
No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar a fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas as praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, até que o fim haverá guerra, a desolação estão determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá um assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que está falando aqui? Da saída da ordem, que era para restaurar Jerusalém. Quando aconteceu isso? Quando aconteceu essa ordem para edificar Jerusalém? Vamos para Esdras. Vamos para Esdras. Esdras, capítulo 7. Fica lá, ainda em Daniel, e dá uma puxadinha. Vamos para Esdras, para você entender mesmo. Capítulo 7, versículo 6. E eles, escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e dos servidores do templo do 7º ano do rei Artaxerxes. Qual foi o 7º ano do rei Artaxerxes? 457 a.C. Essa foi o ano, do 7º ano do rei Artaxerxes, quer dizer, ele assumiu em 450. Não, minto, em 50, peraí, 57, 457. Era virado para trás, né? 7, 8, 9, 10, 11. Era o ano 65, mais ou menos, até o ano 57, 457. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º ano do 1º mês partiu para a Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Vamos para 6:14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude dos que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dario. E de Artaxerxes, rei da Pérsia, acabou-se na casa do dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Quer dizer, o que está falando aqui? Que foram 3 decretos, de Ciro, que era em 539, em 538, de Ciro, daí mais para frente, de Dário, não era o Dário que era primeiro, foi antes de reinar de Ciro, não, primeiro foi, que não era o sobrinho de Ciro, não, era o tio de Ciro, que era um outro Dário. Ele deu o 2º decreto para edificar Jerusalém, e o 3º e último foi de Artaxerxes, em 457 a.C. Foi a saída para a ordem para restaurar o muro de Jerusalém. E por que fala aqui 7 semanas e 62 semanas? Vamos para o gráfico, eu vou mostrar para vocês aqui na minha Bíblia. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu vou aproximar para vocês, ó. O gráfico. Ó. 7 semanas que foram determinadas para o povo de Israel. O que o anjo falou para Daniel?
Cara, vocês têm 49 anos, que era para se arrepender, cara, e aceitar a Jesus em seus corações. O que o povo fez? O cara não aceitou. 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos. Cara, para o povo se arrepender, desde 457 até o ano 27. Cara, deu 62 semanas e 434 anos. Cara, foi o batismo de Jesus. Depois, cara, em o ano 31, cara, Jesus foi morto. Cara, o que fala em Daniel 9? Cara, fala que cara, vai lá cessar o sacrifício de manjares. Por quê? Cara, no Antigo Testamento, cara, o que era feito? Era sacrifício de animais, que era para perdoar o pecado do ser humano, do próximo. Aqui, cara, fez cessar a transgressão, que era do sacrifício, que era Jesus morreu por todos nós, que era ele é o Cordeiro de Deus, que era ele foi morto, que era acabou o sacrifício. 31, cara, foi a morte de Jesus. Cara, em 34, cara, que foi a última semana, cara, foi a última semana, cara, para o povo judeu se arrepender. Cara, mataram Estevão, cara, o mártir Estevão. Aí acabou cara, acabou a chance do povo judeu se arrepender. Teve 490 anos. Teve 490 anos de purificação, cara, de arrependimento. Mas o que o povo judeu fez? Matou Jesus e matou Estevão. E matou os profetas de Deus. Matou todos. Cara, e não se arrependeu. Quer dizer, cara, olha que chance que teve cara, o povo, cara, israelense. Cara, mas, cara, não, cara, se arrependeram. Vamos para Daniel capítulo 8, e o verso 16 e 27. 16 e 27. E ouvi uma voz de homem que entre as margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Veio, pois, para perto onde estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí em sentidos do rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Quer dizer, o que eu falei lá, né, que era com o profeta, que desmaia, né, que ele perde os sentidos. Aí o versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Quer dizer, essa visão das 2.300 tardes e manhãs. Porque era uma visão longa, que era de uma profecia longa, que era de muitos anos a vis, né? Que era de muitos anos, que era para frente. Cara, que quando aconteceu isso? E quando aconteceu essa visão? Que terminou as 2.300 tardes e manhãs? Que era em 1844, com o desapontamento do povo milerita. Guilherme Miller. Que ele leu Daniel capítulo 9, que até o santuário, Daniel 8,14, até o santuário ser purificado. O que ele imaginou? A volta de Jesus. Cara, não tem como, cara, purificar o santuário, cara, sem a volta de Jesus. Ele entendeu assim, só que ele entendeu errado. O santuário seria purificado e Jesus saindo de sacerdote para sumo sacerdote no ano 1844. Jesus subiu aos céus no ano 31 como sacerdote e em 1844 ele se tornou sumo sacerdote. Começou o período da igreja de Laodiceia e nasceu também a igreja adventista, que era que nasceu muitos anos para frente, em 1863, mas ali nasceu a igreja adventista, que era o dom profético, que era o advento de Cristo, que era, passaram a acreditar no advento de Cristo, por isso que chama adventista do sétimo dia. Como se diz, acredita no advento e guarda o dia do Senhor.
Mateus capítulo... porque os pastores de hoje falam que teve dois tempos do fim, né, que se aplicam em dois tempos do fim. Mas por quê? Em 1798, foi a prisão do Papa Pio VI. Ali começou a distribuir as Bíblias, porque durante 1260 anos de supremacia papal, a Bíblia estava trancada. Por isso foi uma liberdade de expressão, uma liberdade da palavra, uma liberdade de conhecimento. Por isso que muitos dizem que em 1798 começou o tempo do fim. Também, eu acredito nessa doutrina. Mas também aplico para 1844, que ali começou o julgamento do povo, dos mortos, né? Do povo morto, dos povos mortos. Que também nós vai passar por esse julgamento. Estamos passando, mas que realmente vai valer, no dia do decreto dominical. Que ele está ocorrendo o julgamento, mas ali que vai selar mesmo, vai ser no decreto dominical, que você vai ter que decidir, no selo de Deus ou no selo da besta, sábado ou domingo. Quer dizer, não, ali vai ser, o julgamento final. Ali vai ser, carimbou. Vai ser, o ápice, da profecia. Vamos para Mateus, lá no Novo Testamento, Mateus, capítulo 21, os versos 38 a 43. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos mantê-lo e poderemos na sua herança. E arragando, o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que lhe farás aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remerão os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes assim nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Quer dizer, dos malvados, será, o reino de Deus que se apartará, deles. Mas de quem merece, de quem ganhar a salvação, entrará no reino de Deus. Capítulo 23, e o verso 32 a 38. Capítulo 23, os versos 32 a 38. Enchei-vos vós, pois a medida de vossos pais, serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasses entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejais os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quer dizer, olha o que está acontecendo com Israel. Sempre guerras, sempre assolações, sempre perseguida. Por quê? Não deu valor aos seus profetas. Não escutaram os seus profetas. É o que acontece no mundo. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Satanás opera entre as pessoas para a mentira. Elas não ouvem as pessoas que falam a verdade, não aceitam a verdade. É o que acontecia com Israel na época.
não ouviam a verdade, não conseguiam discernir quem era profeta e quem não era, sempre negando a palavra de Deus. É o que acontece nos dias de hoje. É o que eu falei durante o vídeo. Ah, mas eu não quero ouvir, eu não gosto de profecia, eu não gosto... Pare com isso, pare. Pense, pare e pense. Cara, que você tem que descobrir a verdade. Não dá para ficar vivendo na mentira. Chega! Estamos no século XXI. Cara, não dá mais para viver na mentira. Mateus capítulo 27, o verso 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o teu sangue, sobre os nossos filhos. Quer dizer, aqui foi a crucificação de Jesus. Era o povo dizendo: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Quer dizer, era querendo que Jesus morresse. O povo não ficou do lado de Jesus. Deus já sabia, né? Deus e Jesus já sabia, já que o povo não ia aceitar eles. Que o povo ia rejeitar a palavra de Deus. Por isso que até hoje, quando você conversa com um hebreu, eles falam que Jesus ainda vai vir. Que eles não acreditam que Jesus veio, que era 2000 anos atrás. Que o ungido vai vir. Que ele não pisará mais sobre a terra. Que eles estão falando, que eles estão esperando, é o anticristo. Que é o papado que vai se estabelecer na cidade santa. Mas Jesus não virá mais sobre essa terra, só depois de 1000 anos. Romanos, capítulo 8 e o verso... Romanos, capítulo 8, os versos do 2 ao 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, ou que estava enferma pela carne, isso fez. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne e o pecado. Quer dizer, a gente tem que acreditar que Jesus veio para nos salvar. Que ele morreu por nós. Não tem como falar, que Jesus, não salvou a todos nós. Você falar que Jesus não vai vir. Tem pregadores que falam que Jesus não virá mais. Olha a blasfêmia, olha a heresia, disso. Tem hora que eu fico revoltado, porque... eu falei já para o meu colega, já nem mandar mais vídeo para mim, de falsos profetas, que se fosse para ver falsos profetas, eu ia na igreja. Que lá tem um monte, distorcendo a palavra. Hebreus capítulo 9 e o verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quer dizer, Deus veio para aniquilar o pecado, para que a gente possa também aniquilar o pecado em nossas vidas. Não dá mais para ficar, mantendo nós em pecado, ficar pecando. Não dá mais. Vamos para Números. Números capítulo 14, o verso 34. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos terreis, 50 anos tereis experiência no meu desagrado. Quer dizer, os espias,
foram 40 dias espiar a terra, que era para ver se a terra era boa, e a terra era boa, mas quando alguns dos vigias viu gigantes, viu povos, inimigos poderosos, ficaram com medo. E quando os 40 voltaram para a tenda da congregação lá, tudo em Israel lá, e foram relatar o que viram, só Josué e Caleb falaram que era da terra boa, que tinha que manter a fé, que Deus era com eles e que eles destruiriam, com a fé de Deus, destruiriam os inimigos, Deus estava com eles. Mas o que fez os outros vigias, blasfemou, e por isso teve essa condenação. 40 dias que vocês espiaram a terra, 40 anos vagando pelo deserto. Falta de fé. É o que acontece nos dias de hoje também. Aconteceu no passado, está acontecendo no presente. Falta de fé. A maioria não tem fé. Ezequiel, capítulo 4, mais uma profecia aqui, ó. Ezequiel, capítulo 4, verso 6. E quando tiveres cumprido esses dias, deitarás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Quer dizer, mais ainda, dias cumpridos, cumpridos as profecias, de assolações, de destruição, por quê? O povo mereceu. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quer dizer, é o que fala aqui, que os discípulos acharam Jesus. É o que você deve fazer também. Achar a Jesus, proclamar o nome de Jesus, aceitar Jesus em seus corações, abandonar os seus pecados, se arrepender de seus pecados. Queria achar a Jesus, o nosso Rei e Salvador. Atos, capítulo 10, o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, Deus estava sempre com Jesus. Ele enviou o seu Filho, para nos salvar. Por que não ficaria com ele? 17, capítulo 17, versos 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem vai julgar a nós? Jesus Cristo. Jesus será, ele é o nosso advogado, mas também irá nos julgar, pelos nossos atos. Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versos 21 a 22, capítulo 3, versos do 1 ao 3 primeiro. a 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes tratar da Galileia, seu irmão Felipe, patriarca da região da Lutéria e a Traconites, a Elisanias, tetrarca de Ameleque, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
Ele percorreu toda a circunvalação do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quer dizer, estava prescrito em Isaías, conforme está escrito no livro de Isaías. Veio, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quer dizer, de João Batista, cara, que foi o precursor, cara, que mostrou o caminho para Jesus, cara, que mostrou o caminho para as pessoas para encaminhar a Jesus. Foi um precursor. Agora 21 a 22, capítulo 3, os versos 21 a 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ele ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Quer dizer, que Jesus foi batizado, cara, para exemplo. Cara, que ele não precisava, ser batizado, cara, ele não precisava, nascer, da mulher. Por quê? Era tudo, era um cumprimento, era toda uma profecia que tinha que ser cumprida. Esse foi no ano 27, da nossa era, era Jesus sendo batizado, que está lá em 2.300 tardes e manhãs na profecia. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para me proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esta oração aqui que Jesus leu, ela está escrita em Isaías, ela já foi predito em Isaías. Quer dizer, é uma profecia que profetizou aqui em Lucas 4:18. No tempo lá, ele leu na sinagoga, que era uma profecia maravilhosa. Eu amo essa profecia. Apocalipse, capítulo 14, os versos 6 e 7 para terminar, para fechar com chave de ouro. Era essa pregação maravilhosa. E essa profecia que eu vou ler agora, que é muito importante, que é a última pregação da terra. É a última pregação da terra, de você aceitar, que era a pregação dos 144 mil, ou você vai aceitar, ou você vai à perdição. É a última pregação, olha que fala aqui que os 144 mil vai pregar, ó. 14:6, a primeira voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, e tribo, e língua, e o povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, essa é a última pregação. Essa é a pregação, que vai, como se diz, vai definir tudo. Ou você se salva, ou você será perdido. E tem uma representação aqui também que eu marquei, sobre as 2.300 tardes e manhãs, que fala do santuário. No santuário, significa que Jesus foi batizado, a morte de Jesus, é tudo ligado ao santuário. Prazo dos judeus para Jerusalém ser destruída, que foi no ano 70, né, que era do ano 457 até o ano 34, em 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída, o santuário foi destruído. 1844, julgamento do céu, começou, que eu falei, que começou de sacerdote para sumo sacerdote. De santuário teve Moisés, né, que fez o santuário aqui na terra, né, que construiu o santuário que era igualzinho que estava no céu, que teve o santuário de Salomão, né, e que Neemias e Herodes restaurou, né, Neemias começou com um muro, né,
cara, restaurou o muro de Jerusalém, cara, e Herodes acabou de fazer tudo, cara, né, montar o templo, né, que é do Senhor, que Jesus entrou, cara, por esse templo, cara, e confrontou, né, os escribas e fariseus, cara, e os sacerdotes, né, que tinha Anás e Caifás, cara, ele que bateu de frente com esses dois líderes, cara, do templo. O que Jesus é? Criador, Salvador e nosso advogado. Cara, não tem mais o que falar, povo de Deus. Não tem mais o que questionar. Temos que aceitar a Jesus. Ele é nosso Criador, Salvador e nosso advogado. Não tem mais, cara, o que falar. Não tem mais que explicar. Cara, está explicado já. Temos que aceitar Jesus em nossas vidas. Parem de escutar os profetas, os pregadores que distorcem a palavra. Ouvem os verdadeiros. Tem. Cara, não é que nem agulha no palheiro, não. Cara, tem pessoas que pregam a verdade. Ouvem essas pessoas. Deixem de ouvir os falsos profetas. Ouvem os verdadeiros, cara, que pregam certo a palavra. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, povo de Deus. Quero que precise muito, cara, para que vocês encontrem a verdade. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo nesta profecia maravilhosa, nesse tema maravilhoso sobre, cara, o dom da profecia, as profecias cumpridas e as profecias que ainda vão se cumprir. Por isso, Senhor, meu Deus, muito obrigado, para que eu possa sempre estar pregando a Tua palavra, que eu possa estar sempre nesta caminhada, que era para ajudar as pessoas a conhecer a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, que estou contemplando a luz do Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Tudo isso agradeço em nós, tudo isso agradeço e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Quero ler essa mensagem, escuta essa mensagem, assistam essa mensagem, é muito importante. Quero de vocês, quero de ouvir, os comentários vão estar abertos embaixo, quero para você comentar, quero o que você achou desta pregação, tá bom? Povo de Deus, quero um ótimo dia para vocês, um ótimo feriado e fiquem com o amor de Jesus em suas vidas. Cara, não deixe de se inscrever em meu canal, cara, ative o sininho, cara, de notificações para receber o meu vídeo, deixe o seu like, me ajude aqui no YouTube, tá bom? Cara, povo de Deus, fiquem com Deus a todos e até a próxima.